Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, estamos começando o nosso programa das 6, ao vivo aqui na TV Cidade, no nosso Canal 3, nesta quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019. Hoje é o dia da ciência e tecnologia. A nossa região é muito rica quando tocamos nesse assunto, né? Temos aí, por exemplo, importantes instituições, às vezes não muito acreditadas ultimamente, né? Como é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, temos o ITA, né? O Instituto de Tecnologia e Aeronáutica em São José dos Campos, né? E mais aí o nosso parque tecnológico ligado às várias empresas aqui no nosso, na nossa cidade, na nossa região, né? Inclusive Taubaté também agora lançou aí um projeto voltado à ciência e tecnologia. Também temos, né, através dos nossos hospitais e instituições de saúde, profissionais ligados à área da anestesia, né? Então hoje é o dia do anestesiologista. Olha, um trava-língua, né? Mas são profissionais que trabalham nessa área. A gente congratula, né, para essa homenagem também. E hoje, né, tem dois assuntos ligados à alimentação. Hoje é o dia da alimentação, né, e também é o dia aí do alimento, que é símbolo da alimentação, né, em vários povos, que é o dia do pão, né, dia do pão francês, dia do pão, né, e o pão que a gente roga sempre para estar nas nossas mesas, né, nunca faltar. Quero lembrar aquele recadinho que eu passei ontem lá do Rotary Club Taubaté União, né, através da diretoria, que eles estão pedindo as tampinhas para tampinhas de garrafa PET, garrafa de desinfetante, né, tampinhas de forma geral. Essas tampinhas serão usadas, serão para troca, né, de ração para animais. E o telefone 991937393 é o contato, mas nós colocamos também aqui a TV Cidade como posto de arrecadação, né? Colocamos a TV Cidade como local para você trazer as tampinhas para que a gente possa aí destinar ao Rotary Club Taubaté União. TV Cidade, você sabe, fica na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 540, aqui no centro de Taubaté. Bom, como eu disse que hoje é o dia da alimentação, né? Estou trazendo aqui um profissional que conhece do assunto, né? Como diz o ditado, sabe do riscado, né? E é um estudioso, né, da nossa gastronomia local e também aí da nossa cultura vale paraibana, né? Ele que eu acho que deve ter andado aí pelos 44 municípios do Vale do Paraíba, né? E conhece cada recanto aqui da nossa região. Eu tenho a honra de receber o jornalista, o João Carlos Farias, né, que, entre tantas e tantas atribuições, né, também é professor, né, foi assessor da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, e ele vai contar um pouco para a gente também da história dele, né, que se confunde com a nossa história também aqui do Vale do Paraíba, a história do nosso jornalismo. João, boa noite, prazer em recebê-lo. Boa noite, André, tudo bem? Finalmente consegui atender o seu pedido, né? Aliás, eu estava vindo para cá e estava pensando bem, você conseguiu uma proeza, porque na verdade, talvez seja essa, nos meus 30 e poucos anos de profissão como jornalista, talvez seja essa a segunda vez que eu estou na frente das câmeras. Eu sou muito dado a estar por trás das câmeras, nunca na frente das câmeras. Mas como você é meu amigo e como eu tenho uma consideração muito grande pela TV Cidade, por todos vocês aqui, eu fiz questão de atender ao seu convite. Estou aqui para a gente conversar um pouco sobre vários assuntos aí, sobre o nosso Vale do Paraíba, né? Você falou da gastronomia, hoje dia do pão, dia da alimentação. E a gente tem assim, estudado e tem colocado a gastronomia regional como um grande atrativo e um fator que pode trazer benefícios para a nossa região. Então estou à sua disposição. João, você
profissional reconhecido, premiado aí no jornalismo, né, no jornalismo brasileiro, né? Então não é só aqui na região que ele é premiado e é conhecido, né? Fez grandes reportagens, mas quando a gente lembra do João, a gente lembra da sua forte identidade com a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, né? O que te encanta aí é a comida, é a cultura, é esse universo nosso que é diferente dos outros, que você também, né, tanto no resto do Brasil quanto no mundo, você conhece muito bem? Na verdade, eu sou um caipira, né? Eu nasci na roça, lá em Redenção da Serra, e meu pai era produtor rural, né, trabalhador rural, e eu tenho assim um encanto pela roça, sempre gostei da roça, embora tenha saído muito cedo de Redenção. Eu fui, quando tinha 11 anos, lá na década de 1970, eu fui estudar, fui para o seminário, fui para Lavras, em Minas Gerais. Depois de Lavras eu fui para Curitiba. Eu era seminarista da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Depois voltei para a Redenção, fiquei muito pouco tempo, fui para São Paulo, fiquei até 1984 em São Paulo, e voltei para a Redenção e estou lá até hoje. Mas nesse período todo, durante toda a minha vida, eu sempre estive ligado à roça, sempre estive ligado ao meio rural. E aliás, como jornalista, uma das minhas especialidades é exatamente o jornalismo rural, exatamente tratar de assuntos relacionados ao agronegócio e à agricultura familiar. Então, o que me encanta, na verdade, principalmente aqui no Vale do Paraíba, é a riqueza, o universo imenso que nós temos com relação à gastronomia. Nós temos uma influência muito grande dos tropeiros, né? A nossa comida, ela é muito baseada no que os tropeiros comiam. Aliás, eu sempre digo assim, que as pessoas costumam falar que restaurante de comida mineira, as pessoas louvam muito a comida mineira, mas na verdade a comida mineira é a comida do Vale do Paraíba, porque era o Vale do Paraíba que abastecia as minas, né? E nós éramos aqui caminho das tropas. Então, os tropeiros que saíam de Ouro Preto e da região do Ouro, eles levavam o ouro para Paraty e passava pelo Vale do Paraíba. Então, a nossa gastronomia está muito relacionada a essas peculiaridades do campo, do tropeirismo, enfim. E é uma gastronomia bastante diversificada. Nós temos aqui uma riqueza imensa, assim, um cardápio imenso que a gente podia destacar, e algumas coisas também bastante inusitadas, né? Como o içá. Um dia desses estava até o pessoal catando o içá aí, que é uma iguaria vale paraibana, que as pessoas às vezes estranham em outras regiões. Quando a gente fala de içá, as pessoas acham estranho, né? Porque afinal de contas comer uma formiga, né? E que para nós é tão comum e as pessoas apreciam bastante. E também a gente encontra alguns produtos muito relacionados, por exemplo, ao leite. Então, eu costumo destacar, por exemplo, o requeijão de prato de Lagoinha, que é bastante conhecido, bastante famoso, né? Lá do Amarildo, turma do Amarildo, lá. Amarildo, exatamente. O Amarildo, toda vez que vem na TV, ele traz esse requeijão de prato. Só não vem no nosso programa, mas o convite está feito. Agora o João vai levar para você o convite em mãos, hein, Amarildo? Pois é, e o Amarildo, toda vez que a gente vai à Lagoinha, que vai à casa dele, ele nos serve o requeijão de prato. São Luís do Parentinga também, né? E depois a gente tem aí as comidas tradicionais das nossas festas. O afogado é o principal deles, né? Nas festas, principalmente lá da nossa região, do Alto Paraíba, que compreende ali Redenção, Jambeiro, Paraibuna, Natividade, São Luís da Goinha, nas festas do Divino, nas festas dos padroeiros de cada cidade. O afogado é o prato principal, né? Que é servido de graça para o povo e que é um momento de confraternização e que tem um significado muito grande para todos nós. Então, toda essa diversidade de pratos, essa gastronomia bastante diversificada, é que me encanta. A cultura caipira, de modo geral, me encanta bastante. Eu já escrevi muito sobre isso.
Eu sempre gostei de escrever sobre personagens, sobre lugares, sobre coisas inusitadas aqui na nossa região. E como que foi, quando começou a carreira, trazer, né, para a pauta aí do jornalismo, né, principalmente do jornalismo especializado, assuntos que até então não eram, né, comuns aí nessas páginas, né? Por exemplo, o pessoal prefere a cozinha, a alta cozinha que chama, né, cozinha especializada aí, cara, cozinha fina, do que teoricamente colocar uma comida aí de uma pessoa, uma dona de casa, um mestre como o Cílio Ferraz, né, que depois a mídia, quando conheceu, descobriu a riqueza que tinha por trás do trabalho dele e tantos outros que nós temos aqui, né? Como que foi isso? Trazer e começar a ver os seus trabalhos sendo apresentados ligados à área gastronômica. Na verdade, eu diria assim, o que eu sempre fiz, né, que eu sempre escrevi bastante, é sobre a cultura caipira de modo geral, né? A gastronomia, inclusive. Aliás, houve uma época muito interessante que a gente fazia, eu naquela época escrevia para a revista Já, que era uma revista que saía encartada aos domingos no Diário Popular. Eu tenho uma coleção lá em casa, papai. Diário Popular. E eu e o Luciano Coca, que é um fotógrafo de excelência e que, por coincidência, é meu sobrinho, nós formamos uma dupla aqui no Vale do Paraíba, assim, bastante ativa. Nós escrevemos muita coisa para a revista Já, inclusive sobre gastronomia. Naquela época, inclusive, uma das minhas tarefas semanais era enviar para a revista Já um roteiro gastronômico, inclusive. Normalmente a gente citava brevemente 4 ou 5 restaurantes, e um deles a gente destacava, a gente colocava um pouco mais de destaque nesse roteiro. Agora, eu também tive a influência do próprio Cílio Ferraz, né? A gente foi uma pessoa que eu conheci muito cedo e com quem eu me identifiquei também muito cedo, e uma pessoa com quem eu trabalhei durante 10 anos, ou mais ou menos 10 anos, com quem eu aprendi muita coisa, foi o João Rural, né? João Rural, João Evangelista de Faria. Nós fomos parceiros em vários trabalhos, editamos juntos durante muito tempo o suplemento rural do Jornal Vale Paraibano, fizemos uma revista que chamava Vale Rural, fizemos um programa de televisão, se não me engano foi o primeiro programa regional aqui na TV Bandeirantes, como nós colocamos no ar, que chamava Vale Rural. E o João sempre teve uma paixão, digamos, né, uma dedicação muito grande ao estudo da cozinha regional, a cozinha caipira, da verdadeira cozinha caipira. O João, ele resgatou receitas de cadernos das fazendas, por onde ele andava, por onde nós andávamos, né? O João, ele conversava com as pessoas, conversava com as donas de casa, com o pessoal lá da roça, e resgatou muita coisa da gastronomia caipira. Então tomei gosto também com o João de falar sobre esses assuntos, né? Sobre essa cozinha, sobre essa variedade de pratos e de ingredientes que nós temos no Vale do Paraíba. O João Rural, muito antes das pessoas falarem em plantas alimentares não convencionais, as punks, o João Rural já falava disso, né? Já usava essas plantas nas suas receitas. Porque o João Rural não só estudou a gastronomia regional, ele praticou a gastronomia regional. Ele foi dono de restaurante e era um exímio cozinheiro. Era um dos grandes prazeres dele era exatamente cozinhar para as pessoas, para os amigos. E muitas vezes nós saímos do Jornal Vale Paraibano, quando trabalhávamos lá, saímos de madrugada do Jornal Vale Paraibano e íamos para a casa dele para comer, né? Para tomar cachaça e para comer. Então o João realmente é uma pessoa que me inspirou bastante. E também isso está bastante relacionado com o meu gosto, com a minha preocupação
com a preservação das nossas raízes, das raízes culturais do Vale do Paraíba. Isso é uma coisa que eu cultivo já de muitos anos, nós tivemos lá em Redenção, na década de 1970, né? Isso está longe, na década de 1970, nós tivemos lá um grupo de música que chamava Grupo Limão Cravo, e que a gente já destacava e já procurava valorizar a cultura regional. Depois disso, muitos que estão assistindo a universidade devem lembrar disso, eu fiz 3 edições do Festival de Música. O Música foi o maior evento que a Redenção teve até hoje. Não foi, eu tenho certeza absoluta que não foi superado. Eram 3, 4 dias de intensa movimentação na cidade, de cultura por todos os cantos da cidade. Então essa relação com a cultura, com a preservação das nossas raízes, com a valorização dos nossos artistas, isso vem de longe, que é uma coisa, por exemplo, que eu aprendi com uma pessoa que todo mundo conhece aqui em Taubaté também, e na região, que é o Mestre Justino. O Mestre Justino era meu conterrâneo. Né? O Mestre Justino é uma pessoa com quem eu convivi, uma pessoa que eu conheci desde quando eu era moleque ainda, na Cidade Velha, lá em Redenção. E com ele também eu aprendi muita coisa, eu aprendi a gostar de muita coisa. Ele me ensinou, ele falava, ele conversava sobre essas questões da cultura regional. Ele retratava nas obras dele o homem caipira, o homem regional. Né? Então a gente foi acumulando tudo isso, e também por conta até das minhas viagens a trabalho pelo Brasil inteiro, que eu tive essa oportunidade de fazer reportagens de turismo em várias regiões do Brasil. Trabalhei para algumas publicações que me proporcionaram essa oportunidade, né, de conhecer outras regiões. O turismo é uma coisa também que está muito, que tem uma atividade com a qual tem uma relação antiga e da qual eu gosto muito, e sempre digo que o Vale do Paraíba, que principalmente as nossas pequenas cidades, elas têm uma grande chance de se desenvolver através do turismo. Eu fiz jornalismo aqui na Universidade de Taubaté, mas eu depois fiz uma pós-graduação em planejamento e marketing turístico no Senac, porque eu sempre gostei de turismo. Lá em Redenção, ainda em 1983, 84, eu fui o primeiro diretor de cultura, esporte e turismo da Prefeitura de Redenção, lá naquela época. Hoje é secretaria, né? Hoje é secretaria. Então é uma coisa que me encanta muito. Tudo isso, juntando tudo isso, para resumir, é que me levou a ter esse apreço e a ter esse gosto de escrever, de pesquisar, de escrever, de valorizar, de destacar, de trazer, né, para as pessoas esses personagens, essas comidas, essa gastronomia, toda essa riqueza do nosso universo cultural. Bom, quando a gente fala de alimento, quando a gente fala de comida regional, fala de gastronomia regional, a gente também lembra de religiosidade, né? É muito forte a ligação entre o alimento e a religião, né? Sim. Aqui no nosso, por exemplo, nós temos aí o pãozinho de Santo Antônio, né? Temos, como você falou, o afogado, que é ligado aí às festas dos divinos, né? O que nós temos mais, além disso que é conhecido, que as pessoas que não andam pelo Vale do Paraíba estão perdendo essa oportunidade de conhecer? Olha, eu diria para você que eu acho que o mais forte realmente é o afogado, né, que está ligado a essa questão da religiosidade. Tem algumas outras coisas, mas eu acho que elas ainda elas são bastante comuns, assim, de modo geral. Toda a cidade do Vale praticam isso. Mas eu diria que eu acho que o afogado é o grande, assim, o exemplo mais expressivo dessa ligação da religiosidade com a alimentação, porque o afogado é um momento de confraternização e ao mesmo tempo um momento de agradecimento. Hoje nós vivemos uma situação, né, bastante complicada, né? Então hoje, digamos assim, a benevolência das pessoas já não é tão grande como antigamente.
Mas antigamente as pessoas faziam questão, tanto é que a bandeira do divino, que ainda hoje percorre, por exemplo, a zona rural de São Luís do Paraitinga, ela arrecadava muita coisa para as festas do divino. E os fazendeiros, por exemplo, faziam questão de dar, por exemplo, um bezerro, um boi, um bezerro, para que fosse feito um afogado. E era uma forma que ele tinha de agradecer a Deus pela abundância, pela colheita, enfim. Aqueles mais pobres faziam questão de dar um frango, né, que era para o leilão lá da festa. Então eu diria assim, que a expressão mais forte que eu vejo, a ligação mais forte entre a religiosidade e a alimentação, para mim a expressão mais forte disso é o afogado. Você citou sobre a questão turística, né, dos potenciais que as nossas pequenas cidades têm, né? Mas a gente também observando, andando pelo nosso vale, a gente vê que algumas parece que patina ainda em assumir uma identidade mesmo da sua cultura, do seu turismo, né? Por que isso ainda acontece? É aquela herança que Lobato deixou no livro Cidades Mortas, que todo mundo acha, por exemplo, que o nosso vale histórico não é uma riqueza, né? Não tem riqueza a nos mostrar, por exemplo, ou outras cidades também? Na verdade, eu diria que tem vários fatores que levam a isso. Um fator assim, fundamental que eu vejo nessa questão é a falta de profissionalismo. O turismo realmente não é encarado como uma atividade econômica e uma atividade que pode trazer muito benefício para a população, pode trazer desenvolvimento para a população. A administração pública, de modo geral, não enxerga o turismo dessa forma. Eu estou muito acostumado, né, a andar pela região toda e a acompanhar, né, nas épocas de eleição, por exemplo, acompanhar a movimentação toda, pré-eleição, e a gente vê que o turismo ele aparece no discurso de muitos dos nossos políticos como o grande trunfo para conquistar o voto. Ele aparece para os nossos administradores como a atividade que vai salvar a pátria. Mas quando esses mesmos políticos se elegem, eles se esquecem disso. E com raríssimas exceções, na maior parte dos municípios, quem assume o cargo de secretário de turismo, ou quem assume o setor de turismo, na maioria das vezes não são pessoas preparadas para isso. Não são pessoas que tenham perfil para isso. Quando não são pessoas apenas ligadas, por exemplo, a eventos, porque é muito comum os prefeitos, as pessoas confundirem turismo com evento, certo? Achar que turismo só se resume em eventos. Então, às vezes, diz assim, não, vamos colocar lá fulano de tal porque ele faz festa, porque ele faz eventos, e coloca lá. Né? Muitas vezes por conta disso, né, de coloca lá uma pessoa, ou então, às vezes, a Secretaria de Turismo, ou a Diretoria de Turismo, o que seja, é relegado só meramente um cargo político. Nós temos que botar tal pessoa que nos ajudou, tal, então vamos botar lá na Secretaria de Turismo. Entendeu? Então, não existe uma equipe preparada. Porque eu sempre digo assim, né, eu costumo dizer, o turismo é um bolo, certo? É um bolo. Então você tem um município, e você tem no município muitos elementos, os atrativos. Tem os atrativos, tem a natureza, você tem a riqueza cultural, você tem monumentos, você tem a gastronomia, enfim, você tem muitos atrativos. Mas esses atrativos, como num bolo, né, muitas vezes você tem na sua casa lá, na prateleira, você tem o trigo, você tem o ovo, você tem o açúcar, você tem o leite, você tem a forma, você tem o forno para assar. Isso não basta para existir um produto. Né? Você vai ter ali. E é isso que acontece com o turismo. Tá certo? Muitas vezes a cidade tem tudo para ser uma cidade turística. Tem a beleza natural, tem a paisagem natural, tem uma riqueza cultural muito grande, tem uma história legal para contar, tem um modo de vida interessante,
enfim, tem uma gastronomia rica, tem arte, tem tudo. Mas se isso não for organizado, se não houver um planejamento, se não houver uma pessoa, uma equipe competente, que vai fazer um inventário disso, que vai levantar tudo isso, vai catalogar tudo isso, que aí a partir disso vai ter ali na mão um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, desse inventário, diagnóstico, aí perceber e identificar quais são as vocações turísticas daquele local. Se não houver isso, esse trabalho, não vai existir turismo. Se não for dessa forma, se não for planejada dessa forma, o que nós vamos ver é uma atividade totalmente desordenada. Agora, recentemente, no final de setembro, no início de setembro, eu fui a Bonito, no Mato Grosso do Sul. Era um desejo meu conhecer Bonito, porque Bonito é um case de sucesso no ecoturismo brasileiro. É exemplo de Brotas. E realmente eu fiquei bastante encantado com a organização do turismo em Bonito e com o puro salto de qualidade que eles conseguiram dar em pouco mais de 15 anos, em 20 anos no máximo, o salto de qualidade que eles conseguiram dar, e num lugar muito distante, quer dizer, fica a 300 quilômetros de Campo Grande. Então é muito distante, que atrai muita gente do mundo inteiro. Porque houve alguém que se preocupou em organizar e profissionalizar o turismo lá. Então você vai lá, por exemplo, os jovens todos que trabalham no comércio, todos falam inglês. Tá certo? Você vai lá, você conversa, todas as pessoas estão preparadas para receber o turista, acolhem o turista de uma forma muito aconchegante, conversam. Todas as pessoas, você conversa com a pessoa no supermercado e ela é capaz de te dar informação sobre a cidade. Então eu realmente confirmei lá e aí você vai nas cidades próximas de Bonito, você vai, por exemplo, a Miranda, que Miranda era o caminho do trem do Pantanal, que é o portal de entrada do Pantanal Sul-Mato Grossense. Você vê a diferença. Muroquena, que é um lugar, eu fui, por exemplo, lá no circuito de cachoeira, maravilhoso, tá certo? Mas aí você vê a diferença entre Bonito e as cidades que estão ao redor de Bonito. Tanto é que lá eles consideram tudo bonito, né? Eles vendem tudo como se fosse bonito, mas são várias cidades. Por quê? Profissionalizou. Então a minha preocupação no Vale do Paraíba é essa, entendeu? Aqui para nós, para a região metropolitana do Vale do Paraíba, falta um entendimento de que somos realmente uma região metropolitana e de repente os municípios, através dos seus entes públicos, das autoridades, poderiam trabalhar de forma consorciada, de forma conjunta, para que essa cadeia, como você mostrou, produtiva em Bonito, pudesse ocorrer aqui também. O que a pessoa não pudesse aproveitar em Taubaté, aproveitasse em Redenção da Serra, que não pudesse aproveitar em Redenção, em São Luís, mas que deixasse o turista aqui na nossa região? Porque o turismo, não existe o turismo eu sozinho, né? Certo? Ninguém consegue trabalhar no turismo isoladamente. O turismo precisa trabalhar exatamente em cadeia. Já existem as regiões turísticas, né? Que é uma proposta do governo do Estado. Redenção, por exemplo, faz parte da região turística dos rios do Vale. Taubaté também está inserido nessa região. Então existe, mas eu vejo assim que tem um pessoal abnegado, um pessoal determinado a trabalhar isso, mas eles sofrem muito por conta da falta de interesse das prefeituras e das próprias secretarias de turismo. Você entendeu? Então, existem alguns circuito do Vale Histórico, na região turística do Vale Histórico. Nós temos uma região aqui, o circuito turístico da Fé, o circuito da Fé, que envolve Aparecida, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista. Então a gente já tem mais ou menos essa divisão. E o Vale do Paraíba é uma região riquíssima, porque nós temos a serra, né? Temos duas serras e temos uma proximidade muito grande com o litoral norte, o que facilita. As nossas distâncias aqui são pequenas, né? Se você considerar que, como eu disse, de Campo Grande a Bonito são 300 e poucos quilômetros,
e que daqui de Taubaté a Bananal 120, 140 quilômetros, quer dizer, não é uma grande distância, e que seria possível fazer essa integração. Mas eu não vejo essa integração ainda, por conta exatamente da falta de interesse dos municípios, da falta de interesse das prefeituras de um modo geral, principalmente as menores. E a gente também, André, a gente tem que considerar também uma outra questão importante que eu vejo, é que a educação para o turismo, né? A população de cada cidade entender o que é o turismo e o que precisa ser feito para o turismo desenvolver e perceber que o turismo ele vai trazer benefícios para a cidade. Agora, se você tem uma cidade mal cuidada, então é uma questão importante. Primeiro, a população da cidade tem que estar bem, certo? Isso é fundamental. Segundo, você muitas vezes vê uma cidade mal cuidada, que não tem um roteiro turístico organizado, que os empresários todos trabalham de uma forma individualista, cada um por si, Deus por todos, entendeu? Que não existe um marketing para promover essas cidades, você entendeu? Fica difícil de você atrair o turista para essa cidade. E quando você atrai, muitas vezes é de uma forma desordenada, de uma forma que vai depreciativa, não, mas que na verdade destrói o que existe, né? Nós temos um exemplo aqui, não é uma crítica assim, mas nós temos um exemplo, São Luís do Paraitinga no Carnaval. Entendeu? Eu trabalhei em Cunha durante um tempo, na prefeitura de Cunha, de 1989, desculpe, de 1998 a 2000, eu trabalhei na Cunha Tour, que é uma associação de empresários lá de Cunha, e depois de 2000 a 2004 eu fiz uma assessoria de comunicação e de planejamento lá para a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Cunha. E foi um período muito produtivo, nós conseguimos realizar bastante coisa lá. Uma das coisas que a gente definiu, por exemplo, é que a cidade precisava ter um calendário turístico que pudesse trazer para a cidade, distribuir ao longo do ano, público, né? Atrair o público de uma forma distribuída ao longo do ano. Porque não adianta nada você pegar São Luís do Paraitinga, por exemplo, enfiar 100 mil pessoas lá durante o carnaval, tá certo? E depois passar o resto do ano vazia. Inclusive tendo que consertar a cidade, né? Tendo que consertar a cidade. Entendeu? Então, esse turismo de massa e tal é que é fruto de falta de planejamento. Mas a mídia também, nesse caso, por exemplo, de São Luís do Paraitinga, não é um pouco responsável a partir do momento que potencializou o Carnaval de São Luís, que eu lembro que chegou até a sair no New York Times, né? Sim. O quarto maior carnaval do mundo, o melhor carnaval do mundo. Sim, eu costumo dizer, inclusive, André, que eu tenho um pouco de responsabilidade nisso. Porque lá nos idos de 1980 e poucos, quando começou o Carnaval de São Luís do Paraitinga, eu era um dos poucos que dava o Carnaval de São Luís do Paraitinga no Jornal Estado de São Paulo, que trabalhava, no Estadão, no Jornal Vale Paraibano, e a gente fazia uma cobertura ampla do Carnaval lá. Isso no começo da década de 1980, quando ainda não tinha esse boom do Carnaval de São Luís. Mas eu vejo às vezes também que a própria cidade estimula isso, as próprias autoridades às vezes estimulam isso. Me parece às vezes que há uma preocupação, e isso não é só com São Luís do Paraitinga, mas com outras cidades, me parece às vezes que há uma preocupação com o número de pessoas. Quanto mais gente a gente tiver na cidade, melhor é. As pessoas ficam assim, orgulhosas de dizer que atraíram 150 mil pessoas da cidade. Mas elas muitas vezes não enxergam o prejuízo que isso trouxe para a cidade. Entendeu? Isso não está num fator também de não ter como o foco adequado, saber escolher o nicho de turista que se enquadra em cada cidade, por exemplo? Exatamente. Então, tudo é segmentado, né? Por exemplo, Cunha, né? Voltando ao exemplo de Cunha optou por uma segmentação
mais voltado para o turismo cultural, para o ecoturismo, né? Então, o turismo de natureza, as pessoas gostam de ir para Cunha para poder curtir a natureza, curtir a cultura caipira. E Cunha tem um atrativo forte, que são a cerâmica, que é a cerâmica, são os ateliês de cerâmica. Então você percebe um turismo menos depredatório. Eu acho assim que a chance dos pequenos municípios, que se por um lado a gente fica preocupado porque não vê a coisa andar muito, por outro lado, os pequenos municípios têm a chance de se planejar para crescer, para o turismo crescer gradativamente de uma forma que não seja depredatória. Como que deveria, no seu entendimento, com a sua experiência, ser esse planejamento para que, por exemplo, como foi o caso de Bonito que você vivenciou esse ano, nos próximos 15, 20 anos tivesse esse atrativo turístico, né, fomentado na cidade, mas de forma adequada a cada realidade? Primeiro que precisa estruturar a cidade para o turismo. Uma coisa que eu acho fundamental, né, que eu sempre falo isso, a cidade precisa ser bonita, precisa estar bem cuidada. Esse é o primeiro passo. Essa deve ser a primeira preocupação da administração quando pensa em turismo. A cidade precisa estar bonita, precisa estar bem cuidada, precisa estar agradável aos olhos de quem mora nela e de quem vem visitar. Eu acho uma outra questão importante a preparação da mão de obra para trabalhar no turismo, a qualificação da mão de obra e do fomento ao empreendedorismo, fazer com que as pessoas vejam no turismo uma oportunidade, a qualificação dos próprios comerciantes que já estão lá. A gente vê o atendimento, a qualidade do atendimento de muitas das nossas cidades é preocupante. A forma como o turista é recebido, a forma como o turista é tratado, né? Então, é preciso haver esse planejamento, partir de um diagnóstico, de um inventário, discutir com a comunidade, organizar a comunidade, implantar um sistema municipal de turismo, ter um conselho municipal de turismo, ter um fundo, destinar recursos. E hoje tem uma coisa legal, interessante, que são os municípios de interesse turístico, né? Nós temos hoje no Vale, eu não me lembro bem, está aqui, eu sou ruim, mas fica à vontade, pode até dar. Se não me engano, nós temos hoje no Vale, se não me engano, são 10 municípios de interesse turístico, que é um projeto do governo do Estado. Se não me engano, eu não me lembro o nome do deputado agora que fez esse projeto, foi aprovado na Assembleia e a lei foi sancionada pelo governador, Geraldo Alckmin, se não me engano, que sancionou, e que permite que os municípios possam ter acesso a recursos a partir de um projeto, de um planejamento, de um plano municipal de turismo, né? Então, uma das exigências para que o município pleiteie o título de município de interesse turístico é que ele faça esse plano municipal de turismo, que ele forme o CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, e que ele crie o Fundo Municipal de Turismo. Isso é uma coisa interessante que eu tenho observado, que os municípios, os prefeitos interessados nesses recursos, que é de cerca de R$600 mil por ano, para investimento em infraestrutura turística, estão interessados nesse recurso, eles aí se mobilizaram, muitas das prefeituras se mobilizaram para poder cumprir essas regras, cumprir essas determinações, para poder pleitear ao título de município de interesse turístico. Isso foi bom, de certa forma, porque fez com que muitos dos municípios fizessem a lição de casa, a lição que é exatamente planejar a atividade turística. E nesse caso também, aos que não fizeram essa lição, não faltou também olhar o turismo atrelado à cultura? Vamos dar o exemplo de Taubaté, né? Nós temos o Conselho de Turismo separado do Conselho de Cultura. E várias outras cidades também temos a mesma situação. Não teria que estar atrelado?
Cultura e turismo andam muito juntas, né? Muito próximas, uma na outra. Turismo cultural é uma modalidade de turismo. Os atrativos culturais que uma cidade tem, elas são atrativos turísticos também, né? Então, na verdade, assim, eu vejo que dentro da administração pública, os setores todos precisam estar integrados. Agora, é tarefa realmente do Conselho de Turismo definir quais são as diretrizes voltadas para o turismo, incluindo a cultura. Entendeu? O que eu vejo, não há nada que impeça, não há nada que impeça, muito pelo contrário, a conversa entre os conselhos eu acho muito interessante, muito importantes e necessárias. Agora, a própria lei exige, né, que seja um conselho de turismo, e não um conselho de turismo e cultura. Então, eu creio que o que falta, na verdade, muitas vezes, é ter essa dimensão de que o turismo ele integra várias áreas da administração pública. Nós temos outra peça importante, se não a mais essencial, que é a pessoa que está do outro lado, né? do outro lado. E essa pessoa que está do outro lado, ele pode ser um potencial, né? Empreendedor, como você disse, através aí de confecção de artesanatos, né? Através aí, de repente, do seu restaurante, de comida local, né? Como fazer também que essa pessoa entenda que ela faz parte desse processo, faz parte desse universo e que o que ela faz tem valor, né? Você, em diversas reportagens, andando por esse Vale do Paraíba, você encontrou essas pessoas que muitas vezes, creio eu, que elas mesmas não consideravam que aquilo que ela fazia era importante, que tinha, de repente, um potencial econômico até. Eu sou adepto, sim, de longa data, até por conta de tudo que eu falei aí da minha ligação com o meio rural, eu me especializei, sou adepto em turismo rural, gosto do turismo rural e vejo o turismo rural como um fator importante de desenvolvimento sustentável do meio rural. E no turismo rural eu tive a oportunidade, no período, de ter sido monitor de um programa de turismo rural financiado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, financiado pelo PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. E eu, nesse período eu ofereci treinamento para técnicos das casas de agricultura e para produtores rurais no estado de São Paulo todo, em várias regiões do estado de São Paulo. E o que a gente observa é que exatamente falta essa coisa de valorizar as coisas que você tem. Isso, de certa forma, é um pouco explicado, até existe um livro, que eu não me lembro o autor agora, chama Olhar do Turista, que é um olhar diferente do olhar do nativo. Entendeu? Você que vive aquela rotina no dia a dia, muitas vezes você não enxerga o que o turista enxerga. Mas a gente percebe assim que essa falta de valorização do produtor rural, por exemplo, é muito simples, eu sempre falo isso, muito simples. Você chega na casa do cara, né? A gente vai fazer uma reportagem, uma matéria na casa de uma propriedade rural qualquer. Eu fazia muito isso quando fazia lá em São José dos Campos, na cooperativa de São José dos Campos, fazia uma revista chamada Cooperando, que era uma revista da cooperativa, eu e João Rural, e dentro dessa revista nós tínhamos lá uma seção que a gente enfocava o cooperado. Então, cada mês a gente ia lá numa fazenda, numa propriedade rural, para enfocar aquele proprietário, aquele associado, aquele cooperado. E é muito comum quando você chega numa casa de roça, o sujeito falar assim para você: vamos tomar um cafezinho? Olha, é um cafezinho simples, tem um bolinho de fubá, né? Ou então, assim, o cara diz: olha, fica aí para você almoçar com a gente, né? É um feijãozinho, um arrozinho, um franguinho caipira. Você percebe que ele sempre fala no diminutivo, né? É um feijãozinho, um arrozinho, um bolinho, um franguinho caipira, é uma costelinha de porco, entendeu?
Eu vejo isso, de certa forma, como o cara fica assim, meio, puxa vida, mas eu vou oferecer para ele um frango caipira, né? Certo? Então, quer dizer, as pessoas perceberem que essas coisas todas têm valor, que existe um segmento que preza esses valores. Né? Nós fizemos isso, e vamos continuar fazendo isso, é uma questão só de ajustes, mas a gente fez isso em Redenção. Nós temos lá um Instituto Paiolinho, e nós criamos um evento chamado Redenção, Sabor e Arte, que é exatamente, a gente incentiva o pessoal a fazer e a servir lá aquela comidinha mesmo do dia a dia dele, entendeu? É aquela abobrinha refogada, certo? Aquele chuchu, aquela salada de chuchu com limão cravo, né? É aquele suco, aquela limonada feita com limão cravo, polenta com caruru, né? É a serralha, né? Uma salada de serralha, aquela coisa que o sujeito come no seu dia a dia. Uma coisa interessante que eu vivenciei, tem uma fazenda em Itu, chamada Fazenda Boa Vista, Bela Vista, não lembro agora o nome da fazenda, sou péssimo para guardar nome, do João Pacheco, que foi presidente da Associação Paulista de Turismo Rural, e ele conta, ele promove lá na fazenda dele cavalgadas noturnas, cavalgadas à lua cheia, e ele oferece um jantar, uma janta, né? Na roça não fala jantar, esse negócio de jantar é coisa de cidade, lá na roça é uma janta, então ele oferece uma janta para o sujeito. E incrível, ele falou, olha, o que as pessoas mais pedem é arroz, feijão e ovo caipira frito. Entendeu? Eu briguei muitas vezes lá em Redenção, em outros lugares por onde eu passei, que eu tive a oportunidade de conversar. Eu briguei muito o seguinte: o sujeito não sai de São José dos Campos e não vai para a Redenção da Serra, para Lagoinha, para Cunha, para sei lá, para outro lugar pequeno e tal, para comer lasanha. Porque lasanha ele encontra lá, aqui em Taubaté, lá em São José, nas cidades maiores, ele encontra da melhor qualidade em qualquer lugar. Qualquer supermercado. Qualquer supermercado, ele compra congelada, ele, enfim, ou num bom restaurante, ele encontra. Ele quer ir lá para comer o diferente. Ele quer ir lá para comer o doce de abóbora, a rapadura, né? Ele quer ir lá para comer o frango caipira, para comer o torresmo, para tomar cachaça, para fazer uma coisa diferente. Existe o turismo rural, ele atrai um público muito qualificado. E eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu trabalhei numa revista chamada Revista do Turismo Rural. Uma revista do Turismo Rural. E uma vez eu fui para Minas Gerais para fazer duas matérias. Uma numa cidade chamada Santo Antônio do Monte, uma fazenda de café, e de lá eu fui para uma cidade, Santo Antônio, eu não lembro agora também. Desculpe que a minha memória para nome é ruim. É Santo Antônio alguma coisa, Santo Antônio da Leste, não lembro. E eu fui para uma outra cidade depois, chamava Santana dos Montes. Lá em Santana do Monte tem uma fazenda chamada Fazenda Fonte Limpa, que tem mais de 300 anos, uma fazenda histórica, muito, assim, muito conhecida lá na região. Virou um hotel fazenda, uma fazenda hotel, né? Que existe uma diferença entre hotel fazenda e fazenda hotel, tá certo? Virou uma fazenda hotel, e lá a gente é muito bem recebido, é uma referência, inclusive eles têm uma biblioteca de autores mineiros lá, que é uma referência regional. E eu me lembro que cheguei lá nessa fazenda, umas 10 horas da noite, e estava tendo um karaokê lá, né? E o pessoal, aliás, o karaokê não, estava tendo lá uma cantoria, tá? E lá tinha um pessoal cantando e tal, e aí tinha um sujeito cantando lá. Quando eu cheguei e tal, aí tomei um banho e fui jantar. Aí o dono da
fazenda, sentou comigo, começou a conversar e chamou uma pessoa que estava cantando e que ninguém sabia quem era o cara, né? Aí daqui a pouco ele me trouxe o cara para conversar comigo e falou, olha, esse aqui é fulano de tal, ele é da Fiat do Brasil, não sei o quê. A gente conversou, o cara pegou o cartão dele, deu, eu educadamente coloquei no bolso, né? E depois fui, quando cheguei no meu quarto, no meu apartamento, fui ver quem era o cara, e o cara simplesmente era o diretor de comunicação da Fiat do Brasil, que é sediada. E ele estava lá, tranquilo, cantando, descontraído. E essa é uma característica do turismo rural importante, né? O turismo rural é um tipo de turismo que não tem formalidades. As pessoas, nós temos um país que está muito ligado ao rural, ao meio rural. Se você for analisar bem aqui na nossa região, houve uma migração de muita gente lá da nossa região do Alto Paraíba, de outras regiões, que vieram para Taubaté, trabalhar nas empresas, nas fábricas, na Volkswagen, que foram para São José dos Campos, trabalhar na GM, enfim. Então, muitas das pessoas que moram em Taubaté têm a sua origem lá no meio rural. O João Rural dizia uma coisa, e eu me lembro uma vez que eu escrevi um texto sobre isso, o nosso vale é rural. Porque Taubaté, se você andar aqui 10 minutos, 15 minutos, você está lá na fazenda do Marioto, que planta, não sei se planta ainda, mas que plantava soja, que plantava girassol, né? Então, você anda 15 minutos do centro, 20 minutos do centro, você está no rural. Então é uma cidade grande que cresceu, mas que mantém as suas... Então nós temos essa relação com o meio rural. E o turismo rural é uma volta das pessoas da sua própria origem, primeira coisa. E o turismo rural é um turismo que não existe as formalidades do turismo convencional, né? Porque quando você chega num hotel sofisticado, num hotel de luxo, você é tratado pelo que você tem, mas não pelo que você é, né? Então, você fez isso, tem um punhado de gente para te atender, mas é tudo muito frio, muitas vezes, tudo muito formal, né? E esse público todo começou a ir para o turismo rural, por quê? Porque no turismo rural ele conversa com o dono da casa, ele conversa com o dono do restaurante, ele conta história, ele ouve história, certo? Uma vez eu fui levar uma pessoa, uma amiga, na fazenda do Cílio Ferraz, que era em Caçapava naquela época, à noite, né? E ela, por exemplo, nunca tinha visto vagalume. Então, quando ela viu aquele punhado de vagalume, ela ficou encantada, e encanta realmente as pessoas. Muitas vezes, nessas minhas andanças aí por vários lugares, né, eu via no café da manhã a criançada comentando que tinha acordado com o barulho das vacas lá, porque as vacas e os bezerros, normalmente de manhã, os bezerros estão com fome, eles ficam gritando, ficam berrando, e as vacas respondem. Então viram uma bagunça danada, né? Uma algazarra danada. Isso chamava a atenção daquele moleque que muitas vezes, isso não é mentira, acha que o leite vem da caixinha. Né? Não entende que o leite vem da vaca. Entendeu? Então existe um segmento de público que prefere esse tipo de turismo e que é o que não tem para oferecer. O que a Redenção tem para oferecer, o que a Natividade tem para oferecer, contato com a natureza, porque no imaginário do homem urbano está o sol, o nascer do sol, o pôr do sol, está a cachoeira, está o fogão a lenha, o cheiro da comida que sai para o ar, né, quando está fazendo, né, ficar na rede, na varanda, olhando o passarinho cantando sem fazer nada. Isso está no imaginário do homem urbano. Tanto é que um dos programas de maior sucesso da televisão brasileira é o Globo Rural. Quem é que assiste o Globo Rural? Vai ver uma pesquisa
existe pesquisa do Globo Rural, vai ver qual o perfil do público que assiste o Globo Rural. Pois é, diante dessa riqueza, desse imaginário, desse patrimônio material e imaterial que nós temos aí ligado ao turismo rural, não está na hora da TV Cidade ter um programa, ô Jefinho, de turismo também rural, apresentado aí pelo João Carlos? Porque o João Rural não tem mais jeito de vir, né? Então o discípulo está aí, né? Desafio para ele, né? Realmente é um desafio interessante. Eu agora tenho repensado um pouco nas coisas que eu tenho que fazer, né? Depois de ter passado 13 anos lá na assessoria do Padre Afonso, meu assessor de comunicação do Padre Afonso, uma correria, uma vida, né, de louco, porque ele sempre trabalhou bastante e a gente tinha que acompanhar o ritmo dele, você sabe disso. Eu andei pensando bem, assim, tenho pensado bastante sobre o que é que vai ser a minha vida. Eu vou fazer 60 anos, o que vai ser a minha vida daqui para frente. E criar alguma coisa nesse sentido passa pela minha cabeça, sabe? Realmente passa pela minha cabeça criar alguma coisa no sentido de mostrar. Eu tenho um projeto que pode ser um punhado de coisa, mas na minha cabeça era um projeto de um guia ou de um livro cujo título seria O Inusitado Vale do Paraíba, né? Ou O Inusitado no Vale do Paraíba. Como nome de programa de TV, eu acho que fica muito grande, não sei se vale, né? Mas é um projeto que eu tenho que mostrar os personagens inusitados que nós temos no Vale do Paraíba, os lugares inusitados. Mostrar, por exemplo, que lá em São Bento do Sapucaí tem um pessoal que faz a lasanha de banana, né? Mostrar, por exemplo, o que nós falamos aqui no começo do Amarildo, lá de Lagoinha, do requeijão de prato, o que é o requeijão de prato, né? Do próprio Içá, de lugares incomuns. Tinha um restaurante que eu gostava de ir lá em Cunha, por exemplo, o restaurante da dona Cida, se não me engano, a mulher, né? Perdoe mais uma vez a minha falha com o nome, mas ela era um restaurante muito pequeno, tinha 6, 7, 8 mesas no máximo, né? Um salãozinho aqui, pro lado de lá tinha um fogão a lenha e ela cozinhava, deixava comida em cima do fogão a lenha, mas que ela faz, deve fazer ainda, faz tempo que eu não vou lá, mas que ela faz um frango com pinhão, um frango caipira com pinhão, que é uma coisa de louco, uma coisa de... Você vai em Lagoinha, por exemplo, né, falando da terra do Amarildo, lá em Lagoinha, por exemplo, tem um restaurante que tem no dia a dia, quem vai lá para comer, uma carne de lata, que é maravilhosa. Carne de lata, que é uma coisa nossa aqui, né? Coisa do caipira. Aqui, né? Você começa a falar assim, me dá fome, né? Me dá vontade de a gente terminar o programa correndo, já sair ali, pelo menos comer um pão com manteiga, né? E tudo isso a gente espera e reforça aí o convite. A TV Cidade está aberta para te receber, né? Seja através aqui de apresentação de um programa voltado ao nosso turismo rural, à nossa região, né? Seja também através aí dos nossos bate-papos, das nossas entrevistas. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, é uma honra pra gente, né? Recebê-lo pela primeira vez no programa das 6 e aqui na nossa TV Cidade. Bom, é minha, e você sabe que eu gosto de cozinhar, né? E você já esteve na minha casa, já teve a oportunidade não, acho que quando você foi, você não experimentou a minha comida. Feijoada? Feijoada, exatamente. Eu e o professor Aldi, né? Se não fala o nome dele, fica bravo. Professor Aldi. Exatamente, a feijoada. A minha feijoada, a feijuca do seu João, que é bastante conhecida, todo mundo gosta de Redenção. Mas eu gosto de cozinhar também. Então, quem sabe um dia desses a gente não marca, tem que falar com a Claudinha, com o próprio Jefinho, né? Vai um dia lá pra gente saborear uma comida caipira, né? Um arroz com suã ao sabor da cachaça. Bom, olha, a agenda já está aberta, hein, Jefinho?
acerte logo isso, porque não pode esperar mais. Não? João Carlos Faria, muito obrigado. É um prazer novamente em recebê-lo aqui no nosso programa, e a nossa casa está sempre aberta. Então, e eu quero agradecer a toda a nossa equipe que faz o nosso programa das 6, né? Começando aí pela nossa Claudinha Mello, pelo Jefinho na técnica, né? E todos os nossos colaboradores aqui, né, que faz os nossos bastidores também no nosso programa, e a você especialmente que nos acompanha diariamente aqui no nosso canal 3, na nossa operadora NET. Amanhã estamos de volta a partir das 18 horas.